vamos lá. Esse é o nosso painel final de hoje, então eu vou tratar ele como já um painel final, assim, que a gente já falou bastante, com exceção do Henrique, todos vocês já tiveram aqui na frente, então vamos tentar dar um apanhadão aqui, que a gente consiga dar um bom resumo para todo mundo. A gente vai abrir para umas 2 ou 3 perguntinhas rápidas no final, para a gente não estourar muito o nosso tempo. Então, a minha primeira pergunta, mas eu queria que vocês fossem enxutos, assim, tipo, o tema do painel é o real impacto na transformação digital de grandes corporações, né? A gente falou muito de mexer o ponteiro dos números, mas eu penso também em criar futuros, em mexer mindset. Então, vamos tentar em jeitão hashtag, assim, tipo, para vocês, o que é o grande impacto da transformação de negócios em grandes corporações? Transformação de pessoas, de humano para humano. Para mim, isso é a chave da transformação. Se a gente compreender isso com profundidade, a gente vai usar dados, a gente vai entregar experiências fantásticas e vai fazer com que o nosso time seja cada vez mais inteligente. Para mim, Se resume a isso. Henrique, você que chegou agora. Para mim, ele é uma nova forma de você colaborar além do seu backyard, if you will, entendeu? Você realmente transcende o nível de colaboração que você tem dentro da organização. Então, ele traz esse viés. Boa. Pulando para cá, Cláudio. Sobrevivência. Boa. A gente parece que a gente está terminando já o painel, mas assim que é bom começar, né? Tipo, Alex, ficou difícil para você. Tipo... Talvez eu acrescentaria, ao que vocês colocaram, uma consciência coletiva de quais são os desafios, o que a gente tem que fazer e o que tem que ser feito para poder chegar lá. E se a gente pulasse para o outro lado? Tipo, o Cláudio falou aqui de disclaimers do mercado financeiro, né? Quais são os disclaimers desse negócio, dessa transformação? Qual é o outro lado? O que não fazer? Os pontos de alerta? Os pontos de atenção? Acho que é não partir do pressuposto que a gente sabe o que tem que ser feito desde o início do processo. Que, na verdade, quando a gente parte com essa perspectiva, a gente descobre ao longo do caminho que a gente estava redondamente enganado. Acho que é menos predisposições. Tá. Cláudio? Complementando o que o Alex falou, de fato é uma jornada que você não sabe exatamente como é que é o caminho, você sabe eventualmente onde vai chegar. E acho que é um pouco do que eu disse, assim, não dá para fazer pela metade. Tá. Se você decidiu fazer, faça. Né? Não fique no meio do caminho, porque vai dar encrenca. Para mim, tentando pensar rápido aqui, eu acho que não está conectado ou não ter compreensão do objetivo final onde um grupo quer chegar. Então, eu ainda vejo, né, muitas pessoas defendendo os seus territórios, preocupado ainda com os seus objetivos ali, né? E acho que isso é um grande impeditivo para a gente ser mais ágil, ser mais veloz. Henrique? Eu acho que o grande erro seria a gente achar que a resposta está no presidente ou nos vice-presidentes, nos diretores. Eu vejo a pirâmide totalmente invertida. Então, o Flávio falou como a gente incorpora isso na Coca, o learner versus o knower. Então, o fato de eu estar aqui a manhã inteira, porque eu sou um big learner em termos desse aspecto, né? Então, acho que é muito importante você estar tentando aprender muito com a pirâmide invertida. Você tocou num ponto que eu queria, justamente eu tinha anotado aqui, vamos aproveitar a tua deixa, Henrique, e quem quiser abraça, aí, mas a gente pode elaborar um pouquinho mais, essa coisa de ser o knower para o learner, certo? E eu acho que o Felipe falou na pesquisa ali, ele deu uma cutucada que, tipo, os líderes precisam de fato, porque é fácil fazer, I'm not a knower, I'm a leader, é super fácil falar isso, certo? Tipo, agora... Eu queria que vocês narrassem aí um pouco como é que tem sido esses processos. Eu acho que todos vocês concordam, todos vocês de um jeito ou de outro falaram a mesma coisa, mas vamos agora aprofundar um pouquinho na experiência de como é isso, como é que é essa desconstrução do knower, do líder que aponta o caminho para o outro líder que aprende junto e muitas vezes sabe, a pesquisa também mostrou, às vezes o líder conhece menos do que o liderado. Quem quer começar aí? Um pouco mais dividir a experiência com a gente. Eu acho que eu quero compartilhar uma experiência, até comentei com a minha agora há pouco, né? Esse tema de learning e as coisas e as ideias vêm de onde você menos espera, né? Eu estava esse dia num comitê lá, discutindo o perfil de consumo, cross-sell, potencial de cliente, uma série de análises para poder fazer crescimento de share of wallet nosso dentro dos clientes.
E aí, no nosso nosso conhecimento dos nossos diretores, gerentes sênior, está discutindo, não, tem que olhar o perfil de atuação da empresa, o ramo de atividade, o que ela faz, o que ela não faz. Né? Aí, de repente, eu escuto uma vozinha assim atrás de mim, vem o cara e fala assim, tudo isso aí é legal, mas o que importa não é isso no modelo. Eu olhei para a cara dele e falei assim, o que é então, né? Assim, cara, pelo perfil de consumo de internet, eu sei dizer qual o próximo produto que ele vai comprar ou o próximo movimento. Eu não preciso saber o que o cara faz, o que ele deixa de fazer. Sim. E ter um ambiente no qual você tem uma pessoa que tem 25 anos num comitê com uma série de diretores, vice-presidente, virar para você e falar isso, quer dizer que você está conseguindo construir um ambiente de learner e aprender. Depois eu parei para entender, tive uma aula com aquele menino de 25 anos como é que eu deveria conduzir todo o meu funil de aquisição da minha operação, que é de décadas e que tem uma oportunidade brutal de ser transformado agora por esse insight desse. E você teve um minuto menino. de tipo, o que esse moleque tá falando ou não? Não, na hora eu falei, cara, ele desconstruiu toda a discussão. De 10, 15 minutos de discussão, ele desconstruiu a discussão inteira e ele provou um ponto que ninguém tinha olhado, ninguém tinha prestado atenção, então foi toda a diferença. Então, esse tipo de ambiente, Quanto tem mais pessoas você de começa mais a ter isso, mais multidisciplina, multitudo, traz esse tipo de experiência, aprendizado que você nunca teria no modelo tradicional nosso. Não, e obviamente se tinha gente em volta, se tinha mais gente nessa reunião e viu a tua reação, todo mundo falou, opa, dá para falar, dá para conversar, né? Alguém mais quer dividir alguma experiência? Eu gostaria de dividir uma minha também. Antes de eu estar aqui agora no Brasil, 3 anos, eu presidi a Coca-Cola na China e Coreia por 4 anos. E, para mim, ali ficou claro esse aspecto do learner. Vários fóruns que a gente discutia estratégias de business com outros CEOs, tinha uma discussão muito grande sobre qual seria o business transformation e muitos tinham convicções plenas de que isso seria um fade por causa do custo de supply chain que você tem dentro da cadeia. E a gente viu, diante dos nossos olhos, uma transformação muito grande. Na própria Coca-Cola, os top 5 customers nossos, que eram todos offline, em 3 anos passaram a ser todos online. E Hao-Dian, Jingdong, Alibaba, que vocês devem conhecer hoje. Então, isso é uma transformação que aconteceu na frente de todos nós. E eu acho que a única razão da sobrevivência, pegando o ponto de sobreviver, foi você ter sido humilde o suficiente para entender de que isso é uma onda que você não vai fazê-la acontecer. Você tem que aprender a surfar essa onda junto, para não levar o famoso caldo, né? Então, acho que por aí. Eu vi isso diante dos meus olhos, essa transformação, e vários que tinham convicções de que isso passaria e que não passou. Então, quer dizer, passou por cima, então, né? Tem que ter humildade. Quer acrescentar, Cláudio? Assim, acho que o que o Henrique falou, acho que a humildade é um negócio fundamental para esse processo de... E é muito mais divertido, né? Eu lembro, falando sobre situações, outro dia eu estava lá trabalhando, aí chegou um menino, né? É um menino mesmo, né? Deve ter uns 20 anos, e falou, Cláudio, quando você estiver de bobeira, posso falar com você? Aí você olha assim, você tem que estar de bobeira há algum tempo, né? Eu falei, pode, né? Pode, aí já. no outro dia eu estava lá sentado e falou assim, Cláudio, você está de bobeira agora? Posso falar com você? Eu falei, bom, eu tenho que assumir que eu estou de bobeira agora, vai. Não, e ele veio, falou assim, não, o que você quer falar? Eu falei, não, acho que a gente está se comunicando, essas peças de comunicação. As linguagens que a gente está utilizando de investimento são totalmente erradas. Isso aqui está não sei o que e tal. E eu tenho uma proposta para fazer que é isso. Também não era engenheiro, tá? Por isso que a gente está indo bem. Né? Um pouco, e, assim, e, de fato, ele está certo. Né? Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem que estar muito aberto para aprendizado, porque o mundo mudou. A gente não tem todas as capacidades, a gente não tem todos os skills. A gente foi criado, a gente cresceu num ambiente com uma série de preconceitos, uma série de condições de contorno que não existem mais. Então, é difícil a gente pensar de maneira diferente, porque a gente não foi treinado para isso. Né? Então, acho que a humildade para escutar e para querer aprender fica muito mais divertido. Solange, eu queria, ainda na mesma pergunta, mas eu queria te provocar com um duplo sentido. Como você está fazendo para você própria, e como a CIT ajuda isso nos seus clientes,
tem algum truque bom que você tem aprendido que para ajudar alguém outro? Que às vezes existe a maior das intenções de sair do knower para o learner, mas precisa dos truques. É trampo. É trampo? É trampo. Eu sou a 5ª colaboradora da CIT, então, quando o César fala que a gente busca não ser uma empresa comando e controle, isso é muito verdade. Eu acho que, assim, talvez essa seja a transformação, e aí vou falar pessoalmente, mais complexa da liderança Lean. É, de fato, você sair dessa liderança comandativa e, com humildade, com respeito, você entender o tamanho da contribuição que você está perdendo, né, quando você não exercita esse modelo de liderança. Na prática, não é uma jornada simples, porque a gente quer resolver rápido, né, quer entregar rápido a solução, e, muitas vezes, é agacha para saltar. Né? Você precisa desacelerar para ter esse aprendizado ou ativar essa inteligência coletiva. Né? De prática, acho que na CIT a gente vive hoje um modelo de liderança, inclusive um dos livros que o César mostrou, que é o Fast Forward, onde a gente exercita um modelo que a gente chama de adhocracy. Né? Então, óbvio que existe uma liderança, né, ou uma hierarquia formal, né, mas, na prática, no dia a dia, nas nossas unidades de negócio, ela não existe. Tá? Então, não importa se um é VP, se o outro é diretor ou o que é. Né? A gente é uma unidade de negócio, eu tenho um parceiro meu de negócio que está aqui, o Wilton, a gente é parceiro de negócio, e a gente senta para discutir os problemas, né, e as ações de acordo com as nossas competências. Né? E eu acho que, de aprendizado, o que tem nos ajudado, né, Wilton, assim, é muita transparência. Né? Então, a gente criou um lema que é transparência e respeito. Né? A gente precisa falar o que incomoda, a gente precisa dar espaço para todo mundo falar. As opiniões, elas são divergentes, e isso é maravilhoso, né? Só que a gente tem que dar o espaço, e, muitas vezes, né, é combate, é discussão. Então, criar esse clima de muita transparência, de muita sinceridade, de muito respeito, e a coisa flui. Muitas vezes a gente sai da reunião, dá um abraço para mostrar que está tudo certo, né? Mas acho que a gente vem aprendendo com esse processo. Né? Acho que é um voo de fênix. Né? Não acho que é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas é um longo processo. É um processo complexo, pessoalmente, acho que para todo mundo, mas é bastante gratificante a evolução. Vou pegar também um trechinho ali da pesquisa. Como medir inovação? Foi falado bastante aqui desse processo de focar em resultado, focar em impacto, né, que é todo o tema do nosso encontro aqui, e rápido, 90 dias, que é essa lógica da CIT. Então, a pergunta tem 2 pontos. Uma é como medir inovação, esse é um ponto, e, ao mesmo tempo, isso pode deixar uma visão de muito curto prazo, ou se foco no resultado, vem com inovação, ou ainda você repete o modelo atual? Como é que você sai dessa armadilha de 90 dias foco em resultado para uma coisa de também inovação e foco na perpetuidade da empresa? Né? Porque, no final das contas, o que está acontecendo tem, óbvio, um resultado que tem que ser buscado em 90 dias, mas também tem que, sabe, a Vivo, o Itaú, a Coca-Cola e a própria CIT querem existir em 10 anos. Não estou nem falando 30, né? Pelo menos 10, porque a coisa está mudando muito rápido. Se eu puder começar, acho que a gente fala muito sobre legado de TI, né? E TI sempre apanha muito com esse negócio do legado de TI, mas eu acho que tem um outro legado, que é um legado também muito mais, às vezes, pior, né? Que é um bom legado, mas ele restringe mais, que é o legado do resultado. Né? Então, você tem grandes empresas, você já tem um resultado instalado. Né? E esse resultado dele tem que ser mantido, diferente, às vezes, de uma empresa pequena, que ele não tem mais o legado do resultado, não tem nem de TI, nem do resultado, então ele não tem que dar. Então, assim, eu acho que o processo é um processo de você atravessar a ponte. Tá. Né? Não, você vai ter que atravessar a ponte olhando para o curto prazo, não tem jeito. Né? O acionista, o mercado, todo mundo pede esse resultado, não dá para você abrir mão de maneira completa disso, e você tem que, acho que, saber aonde você vai chegar e definir exatamente como é que você vai navegar nesse processo de atravessar a ponte, sabendo que isso vai mudar a cada trimestre. Mas, assim, não dá para falar que é uma coisa ou outra. Tá. Eu acho que são as duas coisas em paralelo, e você saber exatamente aonde você quer chegar e como você vai chegar e se adaptando. Porque, de fato, não adianta, né, falar agora, daqui para frente, a empresa tal, o Itaú, ele abriu mão dos seus resultados. Não vai funcionar.
Né? Esse Bolt você não queima, né? Você, Tipo, não. né? Não. Esse Bolt você não pode queimar. Você tem que ir escolhendo, né, aos poucos, como é que você vai chegar do outro lado. E tem maneiras muito inteligentes de fazer isso. Quem mais pega? Eu posso pegar também, eu concordo 100% com o Cláudio. Eu acho que fica simples quando a gente fala desses audaciosas targets, né, que a gente tem. Ele tem que estar ligado à visão da empresa e você quebrar isso em inovações ou processos que são importantíssimos para você atingir essa meta. Eu acho que eles podem ser totalmente integrados. A CIT ajudou a gente no processo de reduzir o nosso time to market de 18 meses para 3, num lançamento que a gente levaria realmente 18 meses, a gente colocou no mercado. Foi um premium juice que a gente lançou aqui e que está muito acima da expectativa, e o time teve total liberdade para quebrar paradigmas internos. Então, eu acho que tem que estar sempre, voltando aqui, chovendo no meu aliado de novo, consumer centricity, né, é muito importante para que a gente não só tenha esse target audacioso formado, mas também para a gente acelerar todo esse processo interno de como atender essas demandas aí. E complementando, né, para mim, a entrega em 3 meses ele é fundamental para garantir a perpetuidade do resultado de longo prazo. Não, ninguém discorda elas disso. são complementares, né? Então, no final, como você não perde de vista o longo prazo. A longo prazo. Se você define... Minha perspectiva é que acaba que a gente define... Imagino que, no caso da Coca-Cola, você lançou um produto para perpetuidade de longo prazo e o resultado que você tem, que foi lançado rápido, né? Acho que a gente não consegue mais perpetuar o resultado com lançamentos que tardam 1 ano, 1 ano e meio, 2. Já estão Aí estamos mortos. velhos, né? Então, acho que é um tema de... Isso ajuda, inclusive, a perpetuar, né? Boa. Solange, queria... Não, eu acho que é só um complemento mesmo, né? Eu acho que quando a gente fala dos targets, né, de longo prazo, eu acho que eles de fato inspiram, mas inspiram principalmente a alta liderança, né? Eu acho que o que move a empresa mesmo para ação é o mais curto prazo, é os 3 meses. E óbvio que isso tem que estar muito linkado, né? E aí eu acho que a gente tem 2 formas de medir se uma empresa ela está progredindo na transformação, né? E não é por acaso que o Lean coloca como um dos pilares-chave a questão da gestão visual. Certo. Então, para saber se você está andando nessa transformação, você vai ter que descer da sua cadeira e ir andar no Gemba da sua empresa para ver se essas squads estão funcionando, se o cliente está, de fato, no centro, do lado, na ponta, senão você nunca vai saber. Né? Você vai sempre consumir algum PPT ou alguma informação completamente pasteurizada. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Né? Tem que se aproximar da sua empresa, tem que ir na sua linha de produção. Né? E a segunda, de fato, os resultados confessarem. Né? Então, de novo, né, a cada 3 meses, você, de fato, fazer uma medição objetiva de resultado, né? E aí não só cada unidade, mas de forma integrada, né, corporativamente, as unidades se falando, né, e isso, de fato, mostrar uma evolução. E, se não mostrar evolução, é correção de rota. Né? Então, acho que são as duas... Uma bem prática, objetiva, e a outra de Gemba. Bora. Vamos abrir para perguntas. Alguém já tem perguntas? Eu só peço que... tem microfones que vão circular. Só peço que não façam um tratado para a gente... Né? Fala o seu nome, faz a pergunta. Tem uma ali. E vamos rapidinho. E talvez não precisa todo mundo responder. Quem achar que está mais... Pega rápido e para a gente poder rodar. Vamos lá. Boa tarde. Meu nome é Cristiane e queria fazer uma pergunta para o Cláudio. Cláudio, você acha que o seu cliente final, ele de fato sente essa transformação que você contou aqui para a gente? O cliente do banco, ele sente isso? Boa pergunta. Essa é uma... No espírito da provocação. É uma boa pergunta. Eu acho assim, acho que pouco ainda, tá? Sendo bastante sincero, primeiro porque é uma modificação numa área de investimentos e o banco é muito mais do que só investimentos. O banco é cartão de crédito, o banco é crédito, o banco é seguros, é um monte de coisa. Né? Segunda coisa, porque investir não é uma coisa bacana. Né? Assim, ninguém acorda de manhã sonhando em investir em nada. Então, como não? Alguns sim, né? Não, assim, que assim, quando você trabalha, eu já trabalhei bastante com bens de consumo também, assim, o prazer é diferente, né? O investir é quase que uma obrigação, né, de você querer. Tem uns malucos que gostam de ganhar dinheiro por ganhar dinheiro e o cara fica contando ali cifrão. Mas eu acho assim, é um trabalho de longo prazo, né, principalmente porque a gente é banco e a gente não pode ignorar, né, qualquer imagem que os bancos têm nas pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem consciência disso, e é um trabalho de longuíssimo prazo, de você ir mudando percepção, de você mostrando
está agregando valor. Tem alguns casos que a gente fica super emocionados quando a gente vê que, de fato, acontece, o cliente, de fato, agradecendo, mas eu acho que assim, a gente está longe ainda dessa percepção e a gente tem totalmente noção que é um trabalho de longo prazo de você criar confiança. É um processo. Tem aqui, René. A minha pergunta é para a Coca-Cola e para a Vivo. Vocês são empresas multinacionais muitas vezes impõem coisas top-down. Vocês estão fazendo inovações bottom-up. Né? Como é que isso está contaminando o resto do mundo? A matriz em Atlanta ou a matriz na Espanha, eles estão prestando atenção nessa inovação que vocês estão criando aqui? Totalmente. Acho que o que aconteceu com a digitalização no mundo, ela mudou até essa forma de ver de empresas como a nossa. A gente está em todos os países do mundo, com exceção de 2 países, por razões políticas. E isso foi um paradigma que a gente tinha. Era um brand in the box, vinha e você tinha que fazer. Hoje, por causa da digitalização e por a China estar andando num pace totalmente diferente de outros lugares do mundo, e a gente acreditar por ser uma empresa multinacional baseada nos Estados Unidos, achava-se que os Estados Unidos é que estava na vanguarda, isso quebrou muitos paradigmas. Então, hoje, a gente tem liberdade total, tanto que aqui na América Latina nós fomos a primeira business unit a criar a área de digital, pela minha experiência lá da China, sabendo que era survival, e a gente criou essa área e, logicamente, depois foi... todas as outras business units também copiaram. Mas traz um nível de colaboração muito grande. Então, por isso que eu falei naquele início de colaboração. Eu nunca tive com tantos CEOs de setores diferentes na minha vida, e eu estou falando CEO, mas de todos. Que hoje, por exemplo, tem, não sei quantos tem aqui, mas eu aprendi muito. Para mim, todas as palestras foram fundamentais. Essa parte de cultural transformation, de digital transformation, só não get it quem achar que é o melhor de todo mundo. Eu adorei ver as palestras hoje, que ninguém tirou onda aqui, que está fazendo melhor que o outro. Então, eu tenho certeza de que a gente está criando aqui é o futuro, e a gente vai estar junto nisso. Então, isso tem mudado positivamente o paradigma na Coca-Cola. Acho que na Vivo, bem na mesma linha, né? Até a estratégia de plataformas que eu comentei aqui no começo é uma estratégia global. A gente tem, sim, discussões de estratégia macro, de para onde vamos, mas a execução é muito local, até porque a gente aprendeu que cada país, cada operação está num terreno. Então, a gente não tem o mesmo estágio de maturidade em cada uma das plataformas, em cada país. Então, tem que ter um catch-up para poder depois seguir numa tendência uniforme. Um exemplo bastante claro para a gente, por exemplo, é a Aura, que eu comentei aqui. É uma estratégia global, é uma estratégia do grupo, na quarta plataforma eu comentei, só que a execução, o país que primeiro lançou foi o Brasil. Diferente dos outros países que demoraram a fazer um catch-up com o Brasil. Então, tem uma estratégia global, mas uma execução bastante local. Nessa época digital, a gente tem muita informação, né? Tem muitos dados. E eu vou contar um caso pessoal aqui, e ela tem a ver um pouco, talvez, com o banco, com a operadora. Eu planejei fazer uma obra, né? Então, fiz todo o orçamento. Como toda obra, ela atrasou, estourou o orçamento. Eu, rapidamente, para não deixar parada a obra, eu entrei no aplicativo do banco, fiz uma simulação rápida de um dinheiro rápido para terminar a obra, e vi que a taxa era muito alta. Eu falei, não, vou falar com o meu gerente para melhorar isso aí. Quando eu liguei para o meu gerente, ele falou uma coisa para mim que me chocou muito. Ele disse, eu já vi que você clicou aqui no aplicativo e que você já fez uma... Eu me senti extremamente invadido nesse momento, porque eu esperava um outro tipo de approach numa situação que era emergencial e muito menos do tipo, já estou de olho que você está precisando, então eu vou aproveitar esse momento. Como que vocês veem a transformação do trabalho das pessoas que começam a lidar com esse volume de informações e como elas abordam o cliente? Porque isso muda totalmente como você aborda o cliente. Quando a gente fala do cliente no centro, mas como é que a gente efetivamente está lidando com isso? Eu acho que você está falando aqui uma coisa super importante, né, que e tem sido discutido em vários fóruns, que é a ética em inteligência artificial, a ética em como você utiliza dados, e claramente a gente está passando por um momento de transformação. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente hoje, através de segmentação, a gente sabe quais são os nossos clientes que são mais sensíveis a preço, ou mais sensíveis a preço. Mais do que eles próprios, Né? Então, assim, uma maneira não ética de usar esse negócio. Já que eu sei que o Zé
é menos sensível a preço, então eu vou cobrar mais dele, vou fazer uma oferta mais cara e para o João eu vou oferecer mais barato e vou capturar esse spread nesse negócio. Isso falando de investimentos, não estou falando necessariamente de crédito, que é mais assim. A gente acha que a gente não pode fazer isso. Eu acho que tem essa discussão de que, dado que a gente tem dados, eu acho que isso tem que estar dentro dos valores da organização, está dentro dos propósitos, quando a gente coloca que o nosso propósito é ajudar os nossos clientes a realizar os sonhos deles, eu fazer uma precificação diferenciada, ou eu não oferecer o produto mais barato para esse cliente que eu tenho na minha prateleira, mesmo sabendo que, eventualmente, ele não vai perceber isso, eu estou indo contra o meu propósito. Eu acho que o bacana de quando você tem um monte de gente trabalhando junto com essa diversidade cognitiva, é que, se você começar a fazer isso, tem 2 ou 3 pessoas que, no mínimo, que levantam a mão e falam assim: cara, isso que você está fazendo não faz sentido. Você não está sendo coerente com aquilo que você está falando. E a hora que você deixa de ser coerente, você perde as pessoas e acontece. Agora, eu acho que, claramente, a gente está passando por um momento de transição. Como é que você faz com que todo mundo, claramente, essa abordagem que você colocou, talvez não seja a melhor abordagem. Esse cara podia ter usado essa informação para criar uma empatia, para criar uma conexão muito melhor do que simplesmente passar a informação de que sabia que você já tinha feito isso. Então, acho que é um momento de aprendizado, mas eu acho que está muito ligado com a questão da ética do uso, com os valores e os propósitos das organizações. Um mundo data-driven é um mundo superhuman, né? Sim. Por mais que pareça que é o oposto, né? Ele traz de volta, né? Fala, Alex. Porque ele traz a personificação das pessoas através dos dados, né? Você consegue entender o padrão, quem é a pessoa, através dos dados. Então, a partir do momento que ele te dá a possibilidade de você ter ofertas customizadas, coisas que te atendam de uma forma adequada para o bem, e ele também te dá para o mal. Acho que tem um debate que a gente tem muito forte na Vivo, que tem que ter o treinamento adequado das pessoas, 2, tem os valores da companhia, né? E a gente entende também que o nosso time, nossos profissionais, tem que estar alinhados com os valores da companhia. E cada vez mais também a gente vê os profissionais escolhendo as companhias pelos seus valores, pelo seu propósito. Então, se conseguir ter valores bastante comunicados, bastante claros, e não passar a linha, como o Cláudio comentou, você sabe o que você pode fazer, e você tem acesso, às vezes, que você não pode fazer, mas você não faz porque está contra os seus valores. E isso é chave para mim nesse mundo no qual a gente tem acesso à informação de dados. E não é só banco, operadora que tem informação. Você está lá, fez uma pesquisa, tenta pesquisar um apartamento no seu browser, no seu smartphone, joga qualquer jogo. Você vai aparecer apartamento em todo quanto é jogo que você jogar, vai aparecer. Isso acontece de uma forma bastante importante e disseminada. Na Vivo, a gente opta por preservar o cliente, e a gente não usa dado para coisa que não faz sentido. E dissemina isso. Faz parte da cultura. Desculpa. Solange e Henrique, querem complementar alguma coisa? Não, acho que eles descobriram muito bem. Não, só acho que um ponto, acho que vai muito ao encontro do que eu falei. Para mim, é muito de humano para humano. E eu acho que essa é talvez o nosso próximo ou principal desafio quando a gente tiver dado, né? Tenho a oportunidade de trabalhar, né, tanto com o Itaú quanto com a Porto, né? A gente acabou de fazer um trabalho muito próximo, né, com a área de atendimento da Porto. E, assim, eu acho que essa mesma descrição, se a gente aplicar para vários problemas de clientes, o cliente ia ficar extremamente satisfeito se a gente falasse: olha, eu acabei de perceber que você clicou aqui, teve determinado problema e eu posso te ajudar. Então, percebe? Não tem como a gente prever a resposta, ou completamente a resposta humana. Então, acho que é uma jornada, trabalhar com dado para entender comportamento humano, e acho que as empresas vão acertar bastante e também vão errar bastante, né? E aí acho que o próprio consumidor, se a gente está junto nessa jornada, a gente vai ter que ir dando as dicas para deixar a máquina mais inteligente, né? Mas eu lembrei de uma coisa aqui que acho que é importante, no espírito da humildade de aprender com os outros. Sim. Numa dessas visitas nossas, teve uma frase que ficou na minha cabeça do Amazon, que eles falaram: se o cliente me toca de alguma forma, ou para reclamar, ou para elogiar, ou para comprar, eu seguro no pé dele e não largo mais. E eu acho que no seu caso é um caso interessantíssimo, porque, por uma experiência ruim, eles poderiam ter revertido isso com um diálogo correto. Sim. E transformar essa experiência em uma experiência duradoura para frente. Porque é importantíssimo esse diálogo de artificial intelligence e de
constante melhora. Por isso eu falo muito da colaboração. Todos nós estamos sofrendo o mesmo ponto, como clientes e como provedores, né? É um processo contínuo, de troca. Então, até o aprendizado do consumidor, de dar o feedback da melhor forma para que esse serviço melhore, ele é fundamental também. Então, só para... Boa. Nós estamos agora, nesse momento, já competindo com uma cervejinha que tem daqui a um momento ali do início da nossa conversa com o Gons Wine Insight, que é lack of courage, né? Falta de coragem. Então, eu queria que vocês amarrassem esse fechamento aqui, cada um de vocês, com esse insight na cabeça e algum comentário para quem está nessa jornada, quem está assistindo aqui, quem está nessa jornada de transformação, alguma entrega boa para a gente terminar essa nossa conversa de hoje aqui e nos liberarmos para a cervejinha e para o almoço na sequência. Eu acho que se eu tivesse que falar 2 soft skills que a liderança, né, precisa ter, eu falaria de muita ousadia e muita resiliência. Então, assim, ninguém está nesse jogo se não for muito ousado, né? A gente viu ali, a maioria das empresas não estão preparadas, não estarão muito rapidamente. Né? Então, precisa ter muita ousadia, né? E muita resiliência para entender que vai aprender, e vai aprender de uma forma mais inusitada ou mais inesperada possível, inclusive com as pessoas que talvez você não esperasse. Né? Então, ousadia e resiliência. E a grande dica é se joga. Né? Mas se joga, assim, pega um problema end-to-end, ponta a ponta, e já... Né? Vai. Né? Mas vai de verdade. Então, é sobre quebrar silos? Então, é sobre quebrar silo. É sobre entender o que acontece no âmago da tecnologia. Sabe? É um problema, não são muitos. Mas pega um. Mas pega um de verdade, para exercitar, né, de fato, a transformação e qual o seu papel nela. Né? Boa. Henrique? Muito na linha também. Para mim, de novo, aprendizado, né, esse learning mode o tempo todo e colaboração. Learning e colaboração. Tudo na mesma linha, né? E eu somaria a esses aspectos a humildade. Foi tanto discutido aqui que nesse percurso todo certamente não sabemos tudo, provavelmente sabemos muito menos do que a gente acredita, e tem muita coisa para a gente aprender nessa jornada, e depois o pouco que a gente aprendeu a ensinar também aos demais. Acho que tem um tema de humildade e colaboração. Boa. Cláudio, ficou difícil por último, né? Acho que primeiro eu adorei a frase do César. Eu acho que, assim, de fato, quando a gente olha nas organizações, principalmente nas organizações mais estabelecidas, assim, o lack of courage, né, que você colocou, a falta de coragem, de fato é um grande, né, dificultador para as coisas acontecer. Aí tem que ter coragem. E tendo coragem para fazer as coisas, a gente vai errar. E eu gosto muito de uma frase que, assim, não é proibido errar, é proibido não aprender com os erros. Eu acho que esse é um ponto muito do ágil, é um ciclo de aprendizado contínuo de errar e acertar. Pô, foi bacana, né? Vamos aplaudir eles. Pô, muito obrigado. César, é com você, terminando aqui. Gente, acho que a gente conseguiu cumprir. Agradeço de coração todos vocês por compartilharem suas cicatrizes, aprendizados. Esse é o conceito do Business Impact. É a gente, um pouquinho de vocabulário, mas muita experiência, muito da real, dos desafios do dia a dia, de gente grande, complicada, de sucesso. Né? Esses caras aqui são todos fodas. Você vê a humildade com que eles dizem que eles ainda estão construindo novos capítulos no seu estilo de liderança, etc. Isso dá um certo orgulho de conseguir gerar esse ambiente e contar com vocês também para a gente ir construindo em cima disso. Espero que tenha aprendido algo ou conectado a algumas coisas. Amanhã é sexta-feira, um dia de reflexão. E na segunda vamos combinar, cada um faz alguma coisinha, testa alguma ideia dentro das suas próprias organizações. Né? Se a gente conseguir não deixar esse momento passar e transformar ele em ação, em aprendizado, acho que aí já valeu a pena essa manhã aqui. Tá bom? Agora a gente tem, então, cada um vai ganhar aí um brinde secreto, nem tão secreto, que é uma cerveja especial de uma galera bem inovadora lá de Campinas. E quem quiser provar, eu sei que é quinta-feira, almoço, mas quem quiser provar, a gente tem aqui para provar também. Obrigado a todos.
Um abraço.